Vamos começar então o nosso segundo encontro desse livro maravilhoso, A Coragem de Ser Imperfeito. A nossa ideia aqui é discutir esse livro, são 7 capítulos, a gente está no segundo encontro, né, de 7 que vão acontecer, para a gente discutir o conteúdo desse livro, que nos encoraja a ser quem nós somos, que nos encoraja a enxergar o nosso próprio coração, as nossas próprias vulnerabilidades. Falou no começo, a gente não tem dúvida alguma que esses nossos encontros e essa abertura para enxergar o nosso próprio coração e para discutir sobre esse livro vai transformar ainda mais a nossa vida. E o capítulo 2 fala sobre os mitos da vulnerabilidade. São 4 mitos que são trabalhados nesse capítulo. Foi um capítulo que me impactou bastante e eu espero que vocês se abram nesse momento, que você esteja presente aqui e agora. Trabalhe a sua mente e seu coração para estar aqui e agora e que você consiga desfrutar desse momento com inteireza de coração, inteireza da sua mente, da sua alma. O que me chamou bastante atenção nessa primeira parte do mito 1, né, que é vulnerabilidade é fraqueza. Tem muitas pessoas que acreditam que apresentar ou estar ou ser vulnerável é sinônimo de fraqueza. E a autora, ela trabalha exatamente no sentido de mostrar a realidade, porque ser vulnerável, encontrar as nossas próprias emoções, entender sobre aquilo que nos afeta, entender sobre as nossas dores, é algo desafiador e é necessário muita coragem para nos conhecer e entender o que significa ser e estar vulnerável. A primeira pergunta que eu já quero lançar aqui de cara para você é: o que é vulnerabilidade para você hoje? O que é estar vulnerável para você hoje? É muito complicado a gente crescer e superar os nossos desafios se a gente não enxerga o nosso próprio coração e compreende o que acontece com a gente quando a gente se sente vulnerável. Eu fiquei pensando, né, tem uma parte aqui que ela fala que a ilusão da vulnerabilidade, ela, ao invés de nos proteger, ela age ao contrário, ela deixa de nos proteger. Eu fiquei lembrando desses motoristas que muitas vezes insistem em dirigir quando estão com sono, ou não reconhecem o cansaço, a condição do seu próprio corpo e continuam dirigindo e se vulnerabilizam ainda mais do que se aceitasse a condição do cansaço, não é verdade? E aí eu achei muito interessante essa parte que ela fala, né? Que a ilusão da vulnerabilidade promove o contrário daquilo que às vezes a gente quer. Olha só. Longe de ser um escudo eficaz, a ilusão de invulnerabilidade desencoraja a reação que teria fornecido uma proteção genuína. Ou seja, em outras palavras, reconhecer a nossa vulnerabilidade, as nossas emoções. A gente pode se mover em direção à proteção, à solução, à superação, quando a gente consegue enxergar a nossa própria vulnerabilidade. Sabe o que eu vejo nisso tudo? Essa dificuldade de expor e falar dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Eu faço uma releitura do nosso passado, da nossa infância, da geração, né, da nossa geração. Nós fomos criados sendo reprimidos e ensinados a engolir o choro. Quando chora, é bobagem, é mimimi, é feio, é vergonhoso. Então, foi assim que nós fomos criados. Então, hoje, quando adultos, quando a gente fala de mostrar a nossa vulnerabilidade, reconhecer, aceitar as nossas fraquezas e expor essas fraquezas, essas vulnerabilidades, né, para o outro, que isso é feio, que isso é vergonhoso. E isso, gente, causa um desconforto muito grande. Porque nós não fomos ensinados, isso não é um hábito comum. Eu aqui em casa, eu tenho o hábito de dialogar muito com meu esposo, então eu não tenho vergonha de desnudar a minha alma, de falar o que está dentro de mim, de falar quando tem algo que me incomoda, como eu estou me sentindo. Então, não é vergonhoso. Eu sinto confiança nessa relação, mas isso é restrito apenas na relação com meu esposo.
quando eu falo com outras pessoas, me relaciono com outras pessoas, até pessoas que eu amo, né? Eu tenho essa dificuldade, porque dentro de mim vem essa crença negativa que foi passada pela minha mãe, e a minha mãe, ela ouviu da minha avó, né? Então, é um ciclo geracional e que chegou a hora da gente colocar um ponto final nesse ciclo e escrever uma nova narrativa, uma nova história, uma história de mudança. Eu quero ensinar para o meu filho que ele, mesmo sendo homem, que ele pode chorar, que quando tiver alguma coisa incomodando ele, fazendo ele sofrer, que ele, mesmo sendo criança, que ele vai poder se abrir e ele vai ser considerado, ele vai ser acolhido. Mesmo que eu também não vá concordar com ele, mesmo que eu não vou dar aquilo que ele tanto deseja, mas ele vai ser escutado, ele vai ser reconhecido, ele vai ser considerado, ele vai ser acolhido nos seus pensamentos, nas suas emoções e nos seus sentimentos. Isso é um mecanismo de defesa, de proteção, que o nosso inconsciente ele faz, que é o mecanismo da negação, né? Porque se eu fico nessa zona de conforto, escondendo aquilo que está dentro, o meu inconsciente ele entende que é um lugar seguro, que é um lugar de não sofrimento. Mas eu quero dizer aqui para vocês que essa zona de conforto é uma ilusão. Esse mecanismo de defesa, né, de proteção do nosso inconsciente, ele não é eficaz. Ele não vai te trazer paz. Ele não vai aliviar a dor e nem o sofrimento. Então, eu sempre falo, não adianta a gente colocar a sujeira, as dificuldades, né, as nossas vulnerabilidades debaixo do tapete, porque elas não vão ser reconhecidas e tratadas. Então, eu não vou ser curada. Eu sempre falo, tem que jogar no ventilador. Eu uso até uma metáfora, sabe, Daisy? Que é da xícara, que eu acho linda essa metáfora. Que se a gente tem uma xícara e tem uma sujeirinha dentro dessa xícara, e a gente guarda essa xícara, com o tempo, essa sujeira, ela não se limpa sozinha. Pelo contrário, a sujeira que era pequena, ela vai crescendo, virando um mofo, e daqui a pouco, com o passar dos anos, o meu armário todo vai estar tomado de mofo. Então, é uma ilusão a gente achar que a nossa vulnerabilidade, quando ela estiver escondida, é melhor para a gente. É um lugar de segurança, porque não é. Fica dentro, cresce dentro e adoece. Maravilhosa essa reflexão. E eu quero fazer essa pergunta para você. Na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre o desafio da inteligência emocional. O desenvolvimento da inteligência emocional e o nosso desenvolvimento começa com o autoconhecimento, com esse olhar para dentro. Então, como a Karine falou, é necessário a gente olhar o que está dentro do nosso coração para que a gente consiga superar, para que a gente possa, primeiramente, identificar, né? Identificar, reconhecer o que está acontecendo, como é que eu reajo. É muito interessante que ela faz essa pergunta nesse capítulo. Quando eu estou vulnerável, qual é o meu comportamento? Como eu me comporto? O que eu faço? Eu quero te fazer essa pergunta aí para você pensar. O que você faz quando você se sente vulnerável? Como que você se comporta? Porque a gente não adoece da noite para o dia. É um acúmulo de situações. E o autoconhecimento é essa busca de olhar para dentro, é de se afastar de nós mesmos, é nos observar, nos conhecer, conhecer a nossa história, conhecer as nossas experiências. Eu vou contar uma historinha bem simples de entender. É a historinha que eu ouvi na faculdade. Como o nosso inconsciente ele trabalha. É assim, é como se o nosso inconsciente estivesse ali na cadeia. E o guardinha fecha, tranca ali, né, o nosso inconsciente. Só que, de repente, aquele guardinha que fica lá, ó, que é a nossa consciência, que é a nossa autocrítica e a crítica da sociedade, fica de olho, né? Vigilante, para que nada saia dali. E ele fica lá escondido, o nosso inconsciente fica escondido. Só que, de repente, o guardinha,
né, a censura interna e a censura da sociedade, às vezes relaxa e dorme. E aí, quando ele relaxa e adormece, aí sai. O nosso inconsciente se abre e vai saindo, e vai saindo. E aí, quando sai, vai gerando essa manifestação no nosso corpo, são as doenças psicossomáticas. Aí vai aparecendo os transtornos psicológicos, como síndrome do pânico, as fobias, a depressão. É quando esse guardinha dorme, né? Então, é muito importante a gente ter esse autoconhecimento, a gente ter fazer uma análise, uma terapia, que é um profissional especializado que vai nos ajudar a trilhar esse caminho do autoconhecimento, essa jornada, né, de autoobservação, de olhar para dentro e da gente deixar, sabe, que esse inconsciente, libertar esse inconsciente, tirar a trava, abrir essa prisão, essa cadeia, para que saia, para que tudo que está lá no nosso inconsciente, nos adoecendo, saia. Porque à medida que ele sair, vai vir a cura. Então, a gente não adoece da noite para o dia. Não é assim, eu dormi super bem e acordei depressiva. Não é. Isso diz da nossa história de vida. Isso diz da nossa criação. Isso diz do contexto em que a gente viveu, foi criado, do contexto que a gente está vivendo hoje. E aí vai acumulando e chega uma hora o copo transborda. Às vezes esse guardinha que ele relaxa e sai alguma coisa do nosso inconsciente, né? Só que tem hora que o guardinha, ele relaxa tanto que fica dormindo. E aí sai tudo de uma vez. E aí, quando sai tudo de uma vez, pode ser um surto psíquico. Aí pode vir uma depressão severa. Então, por isso que a gente tem que buscar ajuda. Porque sem ajuda, a gente não consegue trilhar essa jornada sozinha. E esse canal aqui, esse encontro que a gente abriu foi para isso. O propósito inicial é esse: apoiar mulheres e sermos apoiadas, acolher mulheres e sermos acolhidas, para juntos a gente trilhar esse caminho de autoconhecimento, vencendo as nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades e evoluindo como pessoa, crescendo, se curando, se transformando, evoluindo, desenvolvendo, porque eu entendo que quando essa transformação acontece dentro da gente, ela transborda para quem está na nossa volta, ela transborda para todas as áreas da nossa vida. Então, tudo começa a fluir bem. Por quê? Porque aqui dentro está bem. Interessante isso que você falou, que vocês falaram, porque o segundo mito é exatamente esse. Ela diz que o segundo mito em relação à vulnerabilidade é afirmar ou achar que a vulnerabilidade não é comigo. Então, a gente vai entrando no piloto automático da nossa rotina, das inúmeras atividades. A gente sabe que a gente está numa época assim, que todo mundo está muito atarefado e que existe pouco autocuidado. E esse é um dos nossos propósitos, promover o autocuidado. E eu quero aproveitar que eu estou falando disso aqui e falar para vocês sobre como que nasceu esse nome, esse nosso nome desse projeto, né? Que é Mães e Abraços. Nasceu exatamente dessas discussões, porque para que a gente seja inteira como mulher, como mãe, a gente precisa primeiro se abraçar. E a partir desse primeiro abraço, né, do alto abraço, eu posso e eu tenho condições de abraçar o outro, de abraçar as pessoas que estão à minha volta, de abraçar a minha família, de abraçar e pertencer de fato ao meu trabalho, de fato gerar esse senso de pertencimento. Além de pertencer a mim mesma, eu posso pertencer aos outros espaços aos quais eu faço parte. Então, esse é um chamado, primeiramente, para o autocuidado. Gerar esse olhar para dentro. Como que eu estou agora? Né? O que estou sentindo? O que está gerando ansiedade ou gerando agonia, tristeza dentro de mim? E a partir do momento que eu faço essas perguntas, eu posso ir descascando a cebola, compreendendo com mais clareza aquilo que tem acontecido, talvez de coisas que nem são do agora. Talvez o que aconteceu aqui agora ou alguns dias atrás foram só gatilhos que me lembraram de dores muito antigas, de dores da nossa infância, como a Kaline falou.
E eu quero desafiar vocês que estão aqui a refletir sobre isso, né? Não adianta fugir, porque em algum momento, eu sempre falo isso, às vezes a gente foge de resolver algumas situações, de resolver algumas questões da nossa história, mas elas nos encontram. A gente despreza as nossas emoções e sentimentos. Ah, não foi nada, é bobagem. E vai ficando, e vai guardando. Mimimi é mimimi. A gente não precisa fazer 5 anos de faculdade de psicologia. Não precisa para poder ajudar um amigo, para poder ajudar alguém que está em sofrimento. No primeiro momento, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que estar presente. Estar presente. O menos é mais. O que você tem que fazer? Estar presente é você não escutar o outro pensando naquilo que vai responder para o outro. Que a gente tem essa mania. A gente ouve a pessoa, mas na cabeça da gente, a gente está pensando numa resposta para poder oferecer àquela pessoa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estar presente de verdade, com o coração. Não estar pensando naquilo que a gente vai responder, mas tentar escutar com empatia, sem crítica, sem julgamento, sem apontamentos, apenas estar presente, escutar o outro, que aí as coisas começam a fluir. As coisas começam a acontecer, escuta de coração, escuta de verdade, né? Com empatia, com consideração positiva. E eu queria aproveitar essa deixa para fazer um exercício aqui com vocês, que é o primeiro exercício do capítulo 2, que ela fala aqui, como que reconhecer a nossa vulnerabilidade é um portal que quando você entra, não tem mais volta. É aquele portal daquele desenho Caverna do Dragão, que todo mundo quer entrar por aquele portal e voltar à realidade. É esse portal. Primeira coisa é definir. Você tem que definir, reconhecer qual sentimento que eu estou sentindo, que emoção é essa, que nome tem essa emoção? Eu estou sentindo carência afetiva? Eu estou sentindo raiva? Eu estou sentindo medo? Eu estou sentindo vergonha? Tristeza? Primeira coisa é a gente nomear os nossos sentimentos e as nossas emoções. A segunda coisa, e aí esse exercício vai poder nos ajudar como ferramenta até para a gente poder ajudar quem precisa, o nosso amigo. E a segunda coisa, são 3 coisas, é reconhecer. Eu sinto isso por quê? Essa vulnerabilidade existe por quê? Porque eu sofri algo na infância, porque eu estou insatisfeita com o meu trabalho, eu estou insatisfeita com o relacionamento que eu tenho hoje, eu estou insatisfeita com o meu corpo, com o momento que eu estou vivendo. E entender, eu preciso reconhecer essa vulnerabilidade. Eu tenho vergonha por causa disso, daquilo. Eu tenho medo por causa disso, daquilo. E, por último, é compreender. Eu acolher a minha vulnerabilidade. Eu falar assim, olha, eu sou assim por causa disso e agora eu vou fazer o que com isso? Quando você compreende e acolhe, aí você começa a gerenciar, a tratar essas vulnerabilidades, a superar essas dificuldades. Então, definir, reconhecer e compreender. A gente falou de 2 mitos, que é o primeiro, que vulnerabilidade é fraqueza, a gente às vezes permite e perpetua esse mito. O segundo, que a vulnerabilidade não é comigo. Não, eu tô super bem, né? Não, a gente não presta atenção na poeira, né? Naquilo que está incomodando o nosso coração. E o terceiro mito, que é achar que vulnerabilidade é expor totalmente a nossa vida. E não tem a ver com isso. Eu fiquei muito emocionada quando eu li essa parte do capítulo, porque ela fala sobre a linda construção da confiança. E que vulnerabilidade, o fato da gente se vulnerabilizar com o outro, é fruto de uma confiança que foi construída de maneira cuidadosa e respeitosa. Ao mesmo tempo que a gente se desenvolve nesse reconhecimento e identificação do nosso próprio coração, é importante também ter essa compreensão, Nath, de que
há espaços e espaços. Há pessoas e pessoas, no sentido de que não é com todo mundo eu vou me abrir. Se eu me abrir, são poucas pessoas que vão saber o todo na minha vida, né? Porque a gente precisa de confiança, de segurança para expor o nosso coração. A gente está falando da nossa vida, daquilo que a gente sente, que é precioso para a gente, né? E aí, são vários convites que nós estamos recebendo aqui nesse momento, gente. O convite de olhar para dentro, de reconhecer, né? Isso que você está falando hoje. Hoje está chovendo, eu queria muito estar no cinema, não estou bem. Eu não estou bem. E acolher, a gente já falou isso, né? A Kaline já falou sobre isso, acolher esse sentimento, porque a gente não é obrigado a ficar bem o tempo todo, a estar feliz o tempo todo. Isso não é ser humano, isso não faz parte da nossa humanidade. A gente não está bem o tempo todo. Eu queria que vocês ficassem muito marcadas pelos convites desse momento aqui nosso, que são frutos dessa reflexão, né? Esse convite de olhar para dentro, de acolher, de abraçar a si, esse convite de reconhecer, não jogar para debaixo do tapete e achar que não é comigo, né? Não é comigo, eu sou forte, sempre fui uma mulher forte, né? E aí a gente cai exatamente nesses vários mitos sobre a vulnerabilidade. E esse convite também de pensar sobre a confiança. Eu fui muito tocada para olhar para esses momentos que às vezes a gente acha que não são significativos e que a gente passa por cima. Ela fala sobre a importância de olhar momentos em que as portas estão entreabertas para que a gente construa a confiança. Ela fala de um autor que discute sobre esse tema e diz que ele estava lendo, estava super animado com a leitura que ele estava fazendo uma determinada noite e querendo terminar aquela leitura, ele precisou ir no banheiro, levantou para ir no banheiro e viu a esposa na sala escovando o cabelo e percebeu que a esposa estava meio triste, estava estranha o semblante dela. E aí na hora ele pensou assim, eu volto para minha leitura porque eu quero tanto terminar que saber o que aconteceu, ou eu pergunto para ela como que ela tá. Paraliso a minha agenda porque eu percebi que o outro não está muito bem. E aí eu achei muito interessante, gente, porque às vezes na nossa correria do dia a dia, a gente enxerga que o outro não está muito bem, mas a gente faz de conta que não está acontecendo nada. A consequência dessa atitude de achar de que não é comigo ou que não é agora, essa consequência é exatamente o descompromisso em relação a gente mesma e com relação ao outro, aos relacionamentos que nós temos. E ao longo do tempo, esse descompromisso, ou essa falta de olhar, de perceber o outro, vai minando a confiança e vai gerando distanciamento e às vezes a separação. E se a gente for observar a história de vários divórcios ou a história de vários relacionamentos que foram quebrados, eles não foram quebrados de um dia para o outro. O descompromisso foi chegando, foi ficando, foi permanecendo e a relação vai sendo quebrada, vai sendo desconstruída. Eu queria só, para finalizar, ler uma parte do capítulo, que é o último parágrafo, sobre a gente vai se abrir. Ela fala que nós devemos nos abrir, mas é para relações onde há confiança. Não é se abrir para todo mundo. E ela fala assim, quem te ama de verdade não está na arquibancada, te apontando o dedo ou te aplaudindo. Eles estão na arena da vida, ao seu lado, lutando por você e segurando a sua mão. Independentemente do resultado que você possa alcançar, eles estarão lá. Eu fico até arrepiada, gente. Eu não tenho nem palavras para dizer, porque quando eu lembro das relações que eu estou construindo, relações de amizade, relações de amor, relação com meu filho, eu vejo dessa forma. Confiança é isso. É o tripé da confiança. É tempo gasto, dedicação, é trabalho, dedicação ao outro, é atenção, é acolher o outro e é comprometimento. Eu me comprometo com você. E eu estou aqui para dizer que eu me comprometo com vocês.